Você conhece algum idoso, ou até mesmo na sua família tem um idoso que fica muito tempo acamado, que já está acamado há muito tempo, né? E de repente começam a aparecer lesões na pele, que as pessoas chamam de escaras. A gente convidou aí a Alice Romena, que é enfermeira, estomaterapeuta também, né, Yalis? Muito especializada nessa questão das feridas, para falar sobre isso. Tem como prevenir, Yalis? Tudo bom? Ah, tudo bem. Tem sim, Ju. Os idosos, eles, até pelo próprio processo de envelhecimento, têm uma pele muito fragilizada. Então, a partir do momento que a gente consegue hidratar bem essa pele, que a gente consegue fazer mudança de decúbito, que é muito importante. Mudança de decúbito nada mais é do que mudar o paciente de posição se ele for acamado a cada de hora em hora ou a cada 2 horas. Então, esse paciente precisa estar havendo essa mudança de decúbito para que alivie a pressão naquela área. Nosso tecido, ele, a partir de 40 minutos, 30, 40 minutos, ele já começa a sofrer a morte celular, já começa a haver morte das células. Então, essa pressão, ela precisa ser removida para que a circulação volte ali naquele local e não aconteça a famosa escara, né? Escara, ela é um tipo de lesão. A escara, ela é uma lesão seca, parece uma crosta mesmo, e ela contempla uma das lesões por pressão, que a gente chama. Hoje, os artigos científicos, eles trazem as escaras dentro das lesões por pressão, que é exatamente esse tipo de lesão que a gente está falando hoje. Que é a lesão que ela aparece em vários idosos e pessoas acamadas. Eu ia dizer, qualquer pessoa acamada ou só idoso? Ou o idoso por si só, ele já fica com a pele mais frágil? O idoso, por si só, ele já tem uma pele fragilizada, certo? Mas a lesão por pressão, ela aparece em qualquer idade, não só no idoso. O paciente está acamado, ele não está conseguindo fazer aquela mudança de posição, que é a famosa mudança de decúbito. Ele tanto pode desenvolver uma lesão por pressão, tipo escara, ou outros tipos de lesão, devido a esse estado de estar acamado, tanto pode ser um bebê, como pode ser um adolescente, como pode ser um jovem, adulto ou idoso. Em qualquer dessas idades, pode sim, tá? A questão realmente é a mudança de decúbito, a hidratação da pele, tanto a hidratação de ingesta hídrica, de beber bastante líquido, bastante água, como de hidratar a pele, né, e fortalecer essa pele. E Alice, e o tratamento? Tá, abriu essa lesão, como é que é o tratamento? O tratamento, a princípio, precisamos fazer uma avaliação especializada, porque vamos avaliar vários fatores, né? Não só a idade do paciente, mas o tempo, o tipo em que momento ele se encontra, né, naquela avaliação. Se ele está acamado, se foi um acidente e ele precisou ficar acamado, se for um procedimento cirúrgico e ele está acamado naquele momento, porque dentro dessa avaliação, vamos traçar um plano assistencial para ele. No caso dos idosos, as orientações giram basicamente em hidratação oral, ingesta hídrica de água, de líquidos, suco, chá. Isso aí também vai ser avaliado junto com a nutricionista do idoso, né? Porque existem idosos que também não podem estar fazendo muita ingesta hídrica, principalmente os pacientes renais. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Não olhar apenas a lesão, que é o que algumas pessoas geralmente fixam na lesão do paciente, vê o paciente como uma lesão, uma ferida. Ah, é aquilo ali e pronto. E muitas vezes a lesão não evolui porque não há uma avaliação prévia correta. A gente precisa avaliar o paciente como um todo. E aí, no idoso, precisamos investir em ingesta hídrica oral, precisamos investir em hidratação da pele contínua, não só aquela hidratação, tomou banho, eu hidratei pela manhã e aí eu só hidrato no outro dia. Não, a gente vai precisar fazer essa hidratação da pele também com um produto que seja
à base de água, o hidratante à base de água, mais água do que perfume, porque tem muitos hidratantes que a gente vê comumente se usando nas casas, né, no domicílio, que é um hidratante que só tem cheiro, ele realmente não hidrata. E outra coisa que a gente vê muito em atendimento domiciliar, que eu também realizo, é as famílias fazendo hidratação da pele com óleo de girassol. Isso, o óleo, vejo ele não muito hidrata. isso. Isso, o óleo, ele não hidrata. Na verdade, ele não deixa a pele absorver água. Então, não é indicado fazer a umectação do paciente, que é umectar. Você vai estar umectando e não hidratando o paciente com óleo de girassol. Principalmente em áreas que esquentam, áreas de calor, como a região sacra, que é a região do bumbum, a região das costas, escápula, que é aqui a parte posterior dos ombros, essa parte toda que fica em contato direto com o colchão, por exemplo, dos pacientes acamados. Porque o óleo, ele esquenta. E aí, em contato com o colchão, o paciente pode evoluir com uma lesão. Estágio 1, porque temos os estágios das lesões por pressão. O estágio 1 é aquela lesão onde onde o paciente apresenta uma área hiperemiada, uma área vermelhinha, e muitas vezes esse paciente evolui com uma lesão devido ao uso do óleo de girassol como hidratante. O óleo de girassol, ele não hidrata. Ele trata lesões superficiais, mas para hidratante não funciona. Outra coisa que a gente também vê bastante é fazer as misturinhas de óleo de girassol com estatina e óxido de zinco, pomada de assadura, faz a misturinha. Com um produto inativa o outro. Eu poderia... Ai, Alice, mas aí eu não tenho, por exemplo, condições de comprar um creme barreira, que é o que a gente geralmente orienta. Não é um produto muito barato, porém é um produto efetivo. E é um produto que, sabendo usar, ele vai fazer um efeito e vai render, né? Nos casos dos pacientes de baixo poder aquisitivo, usando da forma correta, ele vai render o tempo correto. E aí, não é uma economia que a pessoa faz comprando os outros e misturando que não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Exatamente. Porque o óleo de girassol, ele vai impedir, misturado com outro tipo de substância, impedir que essa água, que é o que a gente quer que entre na pele, aconteça esse processo. E vai inativar a pomada, né? Geralmente é associado à pomada. E eu já cheguei a ver até o óleo de girassol misturado com o creme barreira. E aí, assim, um produto caro, totalmente efetivo, que é o creme barreira. E aí deixou de ser efetivo por conta da misturinha. Olha aí. Nada melhor que ouvir quem entende, né? Que muitas pessoas não têm acesso a essas informações, né? E aí termina achando que está fazendo o melhor, realmente. Isso mesmo. Quando eu vou até abordar os familiares ou cuidadores, eu vou com bem cuidado para eles entenderem que não é que eles estão fazendo errado. Eles estão fazendo errado porque não tiveram uma informação prévia, não foram orientados. Eles estão tentando fazer o melhor pelo idoso, pelo paciente que eles estão cuidando. Eles estão fazendo aquilo ali inocentemente, achando que é funcional. E aí eu já chego orientando, olha, não é que esteja errado, mas vamos adaptar assim, só o uso do creme barreira, e oriento a usar o creme barreira da forma correta. Porque as pessoas que cuidam geralmente de idosos, cuidam porque gostam. Cuidam, os entes familiares que têm o idoso acamado em casa, fazem o cuidado dele em casa. Ele não é um idoso, no caso, que more nessas casas, né, de idosos. As famílias cuidam com bastante carinho, com bastante cuidado. Então, é realmente só falta de informação, só falta de orientação.
E, Alice, o colchão, o tipo de colchão faz diferença ou não? Muita. O tipo de colchão faz muita diferença. Hoje, a literatura, né, os artigos científicos já nos trazem que não é indicado mais aquele colchão casca de ovo, né, que a gente usou por muito tempo. O colchão de ar também está em desuso, mas a gente ainda vê em muitas instituições hospitalares e em muitas residências, né, o uso do colchão de ar. Hoje, os estudos mostram que o colchão indicado para o paciente acamado é o colchão pneumático. O colchão pneumático é o colchão que ele vem com um motorzinho que liga na tomada e aí o colchão começa a vibrar. E essa vibração, a pele do paciente em contato com o colchão faz com que melhore a circulação sanguínea do paciente e evite assim, em 50% os estudos já mostram o risco de lesão por pressão, de escaras, de qualquer outro tipo de lesão. E, Alice, aí você me pergunta, os outros 50%? Os outros 50% é mudança de decúbito. Não adianta eu ter um colchão pneumático, colocar no meu idoso, colocar no meu paciente acamado, e não fazer a mudança de decúbito. Da mesma forma que abriu a lesão, eu vou trocar o curativo, vou usar o melhor curativo, a melhor cobertura e não fazer mudança de decúbito. Eu vou continuar com o mesmo problema. Porque não existe, você pode colocar um curativo avançado com ouro e prata. Não fez mudança de decúbito, não vai adiantar, a lesão não vai evoluir, porque o problema é exatamente a pressão da pele no colchão. Que está matando as células ali. Exatamente. Colchão associado, no caso de um paciente com lesão aberta, colchão associado a um curativo adequado e mudança de decúbito sempre. Ótimo. E Alice, muito obrigada. Foi um prazer lhe receber aqui nessa semana de envelhecimento. Né? Por quê? Porque isso é um problema que tira a paz. Eu já vivi isso com meu pai, que ficou muito tempo internado. E tinha até aquele reloginho assim na UTI, né? Que fica na cama para mudar. Isso. Mas quem está em casa não sabe, né? Não sabe o que fazer. É muito difícil. Eu que agradeço o convite. Estou sempre aqui à disposição do Guia Viver Bem. Eu amo levar informações para as pessoas, informações precisas. Realmente é muito necessário, nossa população é muito carente de informações especializadas, informações realmente detalhadas sobre cuidados, tanto com lesões, como na parte de estomaterapia, tá bom? E aí, estarei sempre aqui à disposição quando o guia precisar. Muito obrigada. Obrigada, Yalis.